Dando início a mais uma história. O amor nunca nos faltará, em 37 capítulos. Ditado pelo espírito João Sálvio. Escrito por Humberto Fabri. Prefácio. Como enfrentar os gigantescos deslizes cometidos em uma das minhas existências, após o início da minha conscientização sobre os atos cometidos. São exatamente nesses momentos de profundos questionamentos que a misericórdia do Senhor, através de seus prepostos, vem nos atender para que não caiamos em processos autoflagelativos através da culpa, que nos prende ao passado, comprometendo as realizações do presente e, consequentemente, como desdobramento lógico, o embaraçamento do futuro. Responsável que eu me encontrava à frente de uma coletividade de razoáveis proporções, não soube honrar com os compromissos por mim assumidos. E pelo modelo que seguia, todo ele montado em outras existências, sendo então reforçada como tendências na última experiência planetária. Vinha repetir pura e simplesmente o que se tornara um hábito enraizado. Mas como tudo nas leis do Senhor, íncitas que se encontram em nossa consciência, terminam por despertar-nos pelo desgaste que vai gradativamente ocorrendo em nosso íntimo. Em virtude das ações em contrário ao amor, esgotar-nos de tal maneira que, por fim, somos vencidos por nós mesmos, pela nossa herança divina, cuja fatalidade evolutiva nos leva irremediavelmente para o bem. Não apenas o nosso, como também a se refletir em nossos semelhantes. São amargas e também agradáveis lições, as quais eu gostaria de compartilhar com você, em rápidas palavras que se seguem em nosso despretensioso relato, onde apresento um quadro de um simples servidor que um dia chegou em processo autofascinante, achar-se acima de tudo e de todos, até mesmo pretensiosamente e, por que não dizer ingenuamente, acima do próprio Deus. João Sálvio. Capítulo 1. Acima de todos. Eu estava lá na votação e não perderia por nada aquela sessão, pois os meus interesses e dos meus colegas de partido precisavam ser defendidos, principalmente no campo dos meus negócios, a pecuária de corte. Precisávamos daquelas áreas para o aumento da produção, porque tínhamos interesse na exportação do produto que vinha alcançando excelentes resultados nos países compradores, com o reconhecimento da nossa qualidade. Como dominávamos esse segmento, os agrados pessoais que já havíamos realizado, tendo eu como um dos cabeças convocados para essa força-tarefa, favorecia-nos com votos também de partidos menores, fora todo o lobby junto aos mais resistentes, oferecendo-lhes parcelas de ganho em seus negócios, que por vezes faziam parte indireta. Era risível, nas reuniões que realizávamos com os meus colegas de partido, fosse na minha mansão de praia ou em uma das minhas fazendas, essa intromissão de certos grupos que vinham com aquela conversinha de proteção ambiental. Proteção ambiental coisa nenhuma, porque uma pergunta era óbvia: quem pagaria as contas no final de cada mês? Não somente as minhas, mas também aquelas que nós havíamos nos responsabilizado como um grupo bem constituído, cujos interesses estavam alinhados. Esse pessoal, os tais protetores, precisavam mesmo era colocar a mão na massa, trabalhar duro como os meus progenitores trabalharam, e não ficar com seus discursos vazios de gente que desperdiça o tempo que parece ter de sobra. Alguns deles, poucos aliás, que viviam mais incrustados nas áreas ditas de conservação, ou pelo menos aquelas que eles tentavam transformar,
Nosso grupo tinha dado algum jeito, criando determinados acidentes, fazendo que parassem de uma vez por todas de nos incomodar. Mas esses episódios eram mais raros. Depois que a imprensa, pelo menos aquelas que nós não tínhamos tanto acesso, calando a boca de jornalistas mexeriqueiros, tinha dado muito em cima, principalmente quando um acidente com um dos desocupados ocorria. O bom mesmo era o tempo dos meus avós paternos e do meu pai, que podia usar de metodologia direta, disparando suas armas e resolvendo de uma vez esses impasses. Como o mundo estava mudado e como as pessoas interessadas no progresso eram mal compreendidas, pelo menos era assim que nós nos vendíamos junto à coletividade que nos elegeram e continuava a nos reeleger, às vezes precisando também que elas fossem convencidas de maneira mais direta, com certos agrados ou com algumas conversas mais reservadas com os líderes das comunidades. Bem, o mais importante de tudo é que a votação terminou nos favorecendo, apesar do custo alto que o nosso grupo teve que arcar, mas que de alguma maneira seria amplamente reembolsado pelos altos lucros que adviriam dessa nova área. Bastou que ocorresse o sim que nos favoreceu para mandarmos ligar os motores das máquinas e colocar aquelas árvores todas no chão, para a transferência imediata das madeireiras que já haviam negociado com os compradores. Não que precisássemos tanto assim da oficialização. Contudo, ela nos garantiu de forma absoluta a negociação do que tínhamos agora adquirido, porque, de certa forma, já havíamos tomado conta de uma boa parte da área, usando para isso gente nossa no processo de ocupação desordenada. Naquela noite, alta madrugada, aliás, voltei para casa satisfeito pelo resultado da votação, cuja sessão tinha avançado noite adentro e vencida a importante etapa. Saí com o nosso grupo para comemorarmos em local reservado para as nossas festinhas, sempre regadas com muita bebida, farta comida e, é claro, algumas jovens de plantão. Ao entrar em casa, eu respirava o ar de um vencedor nato, muito acima de todos, sentindo-me um verdadeiro rei. Aliás, como era conhecido na atividade herdada da minha família, e sendo reconhecido também por esse título entre os meus pares e até pelos concorrentes. Capítulo 2. Completo abandono. Em casa, todos, minha esposa, meus 2 filhos, ainda crianças, quase adolescentes, com apenas 1 ano de diferença de nascimento entre eles, e os funcionários dormiam pesado, enquanto eu, embalado no álcool, como me encontrava e continuando a dar vazão para o meu ego superestimulado, decidi fechar a noite com chave de ouro e tomar mais um uísque na minha enorme coleção, selecionando um dos mais caros e especiais. A quantidade de garrafas que eu possuía em minha adega, repleta de finas bebidas, exercia um encanto especial para mim, como se fosse um tesouro, o que de fato era, pelos custos ali envolvidos. Fui em direção daquela que tinha no local um destaque especial, a começar por sua embalagem, toda ela esculpida em madeira, produzida por artesão reconhecido no mercado internacional. Com o cuidado devido, fui abrindo a embalagem e a garrafa, colocando o líquido em um dos tantos copos de cristal, específicos para a degustação daquele tipo de produto, fascinando-me pela coloração e pelo odor do puro malte. Estranhamente, ao primeiro gole, senti um certo formigamento no lado esquerdo do meu corpo, seguido de uma dor de cabeça muito forte que estabeleceu uma tontura.
fazendo com que eu perdesse o equilíbrio e fosse parar direto no piso, derrubando algumas garrafas na tentativa de querer apoiar-me em uma pequena mesa próxima. Por mais esforço que eu fizesse, não conseguia coordenar os meus movimentos, sendo impossibilitado de pedir socorro. E quanto ao barulho produzido pela queda das garrafas e pela distância em que se encontravam as instalações da adega na minha mansão, provavelmente o som não seria ouvido pelos criados ou mesmo pela minha esposa ou filhos. Passei a pedir por socorro, logicamente, sem que a minha voz pudesse produzir qualquer ruído. Era simplesmente uma expressão de natureza mental. Atribuí a princípio que eu estivesse em um quadro de semiconsciência, numa experiência estranhíssima, porque sentia-me deslocado do corpo cerca de alguns centímetros, sem que eu entendesse o porquê de não conseguir movê-lo. Não saberia precisar a quantidade de horas que permaneci naquela situação, até que o nosso mordomo, provavelmente ao encontrar a porta da adega aberta, foi conferir o que se passava e encontrou-me no local com aparência de semi-morto, pela palidez e a condição de imobilidade. Apesar de não poder mexer um dedo sequer, eu conseguia ouvir o que se passava ao meu redor com absoluta fidelidade, sendo que a cegueira de ambos os olhos passou a fazer parte do estranho cometimento. Registrei com clareza os pedidos de socorro do profissional para minha esposa e depois os funcionários da residência, e a correria que se estabelecera para chamar médicos e ambulância. Pela extensão telefônica na minha adega, pude ouvir o mordomo solicitar ao nosso facultativo, pedindo urgência nas providências para minha remoção ao hospital mais próximo. Pelas atitudes desequilibradas das pessoas, a começar por Carmela, minha esposa, e meus 2 filhos, o meu desespero foi aumentando de tal forma que eu procurava de alguma maneira perder a consciência sem conseguir um resultado favorável. A tortura parecia não ter fim e piorou com a chegada do socorro, quando colocaram-me na maca, fazendo-me sentir, ou pelo menos eu achava que sentia alguma coisa. Os choques consecutivos que pareciam ser dados no meu corpo, fui transportado como se fosse um saco de batatas. Tamanho era o descuido em relação à importante pessoa que estava à frente dos supostos enfermeiros ou médicos. Mais uma vez, eu me senti deslocado do corpo, agora mais estranhamente para mim, pois recuperara parte da visão, podendo ver a princípio de forma embaçada, mas ainda assim mantendo a audição perfeita. Percebia que, por algum recurso desconhecido, eu não usava os olhos do corpo, à medida que o embaçamento foi desaparecendo e completamente voltado aos conceitos materialistas. Só poderia admitir que a ocorrência estava ligada à súbita perda de controle, onde o cérebro, de alguma forma, procurava corrigir ou mesmo administrar os sentidos por outras vias. A partir desse instante, o que já estava muito ruim ficou pior, quando ouvi ao longe alguém mencionar, fosse esse um médico ou enfermeiro ou mesmo um dos meus acompanhantes, que eu sofrera um AVC. A informação produziu um choque emocional gigantesco sobre mim e comecei de todas as maneiras querer me expressar para alterar a minha condição. Porém, por mais que eu me esforçasse, nem sequer uma pálpebra de um dos meus olhos eu conseguia mover. Via-me preso ao corpo sem que ele obedecesse ao meu comando, enquanto tudo o que era feito por mim, pelos médicos e assistentes, parecia-me somente algumas medidas paliativas, literalmente sem qualquer efeito objetivo, que me tirasse daquela situação de profundo horror. Achei que, ao continuar daquela forma, desesperada, eu fosse enlouquecer,
porque eu passei a pedir por socorro a Carmela e aos meus filhos, que sequer eu registrava a presença, como se todos, de um momento para outro, houvessem me abandonado por completo. Capítulo 3. Aflição. Diante de tudo o que ocorria à minha volta e sem poder fazer coisa alguma em contrário, cheguei a perder a consciência e não saberia dizer o tempo em que estive nessa condição. Mas ao retomá-la, notei que a minha visão estava novamente comprometida. Todavia, a audição continuava impecável, porque ouvi alguém, provavelmente 2 enfermeiros, conversando entre si. Pobre Dr. João Sálvio, político poderoso, milionário e bem-sucedido, hoje é vítima de um AVC, sendo que a sua condição é de um completo vegetal. Achei aquilo um insulto e imediatamente quis protestar. Entretanto, eu sequer consegui mover um músculo que fosse, acreditando que poderia estar sob efeito de uma forte medicação e não no estado em que aquele sujeitinho vaticinava. Parei de me esforçar para dar atenção às colocações do outro insensível interlocutor, que continuou sem qualquer ponta de misericórdia por um enfermo. Pois é, a família está desesperada, mas o Todo-Poderoso aí que, aliás, prejudicou o meu tio em um negócio com terras e gados, está passando pelo que merece. Tomara que a terra lhe seja leve. Aquilo era demais, porque se fossem enfermeiros, como poderiam faltar com tamanha falta de ética? Quando eu saísse daquela condição em que eu me encontrava, mandaria que os meus auxiliares dessem um jeito nesses 2 animais. A demissão pura e simples desses incompetentes seria muito suave, precisaria ser uma medida definitiva. Sentia-me ultrajado ao extremo e, com o estado alterado em que me encontrava, deu-me a impressão de que eu perderia novamente os sentidos, quando ouvi a voz de Carmela, que modificou significativamente o meu quadro quando disse: "Bom dia, meu amor. Tenho poucos instantes para estar ao seu lado, porque para sua recuperação as medidas tomadas foram as melhores no sentido de inseri-lo na UTI. Por conta disso, não é permitido que as visitas sejam prolongadas. Saiba que estamos orando pela sua recuperação. E logo eu, você e os nossos filhos estaremos juntos novamente para a alegria de todos. Não somente a nossa, mas também dos nossos parentes e amigos. Fique bem e confiante para que a sua atitude positiva influencie na sua recuperação. Te amamos muito." Ouvi apenas um pequeno estalito de um beijo depositado em mim, porém sem qualquer possibilidade de senti-lo em minha face. Desesperado, clamava em qualquer maneira de transformar os meus apelos em movimento ou voz. "Carmela, por misericórdia, não me deixe. Tenho consciência completa, somente não consigo me expressar ainda. Não se vá, por favor, não se vá." Chorava copiosamente, mas sem saber se alguma lágrima poderia ser derramada, pois a insensibilidade facial era completa. Minha aflição era tamanha que, apesar de ser religioso apenas por interesse de campanha, passei a clamar pela misericórdia de Deus, e caso ele de fato existisse, talvez pudesse me atender de alguma maneira, me tirando daquele inferno torturante. Capítulo 4. Acusações. Não demorou para eu obter uma resposta que me surpreendeu, pois ao orar somente pela medida aflitiva, sem fé em que eu pudesse ser atendido, por sempre acreditar na inexistência de Deus, de repente ouvi um comentário seguido de uma solene gargalhada. "Vejam só, camaradas, o Patife está rezando, achando que será atendido por uma força superior ou algo que o valha. Para o seu governo corrupto, maldito,
Saiba que estamos te esperando do lado de cá para o adequado ajuste de contas por tudo que você nos fez ou também deixou de fazer. Eu sou um dos lesados pelas suas maracutaias, aquelas que você fez em matéria de forçar desapropriações, ganhando dinheiro fácil com as suas propriedades que ficavam próximas das áreas que seriam beneficiadas. Revoltei-me em ouvir aquelas acusações desrespeitosas, podendo atribuir a algum enfermeiro, e sendo que a única explicação condizente para mim seria o fato de ter, de alguma forma, orado usando a palavra articulada. Concluí que as minhas manifestações corporais estavam voltando, e com isso eu poderia iniciar de imediato as medidas corretivas que eu levaria a efeito para incauto que estava à minha frente. Sem poder vê-lo, eu falei, ou achei que falava. Escute, seu imbecil, tão logo eu saia dessa imobilidade que me cerceia os movimentos, saiba que você, que eu pessoalmente cuidarei do seu caso, bem como do outro desgraçado que se referiu ao meu quadro, desejando que a terra me fosse leve. Ao fazer essa colocação, crendo que articulava de alguma forma a palavra, ouvi risos, podendo identificar que várias pessoas se encontravam no local. Sem qualquer consideração, o miserável falou: Pessoal, o doutorzinho famoso João Sálvio, que comprou o diploma, acha que está falando com o povo que ainda não cerrou o paletó de madeira. Dirigindo-se para mim particularmente, continuou: Escute bem, seu palhaço. Sua comunicação está restrita agora ao nosso plano, e não ao que o seu corpo moribundo se encontra. Você está prestes a morrer e vamos colaborar ativamente para que ocorra no menor tempo possível, usando para isso todo tipo de tortura mental que pudermos, simplesmente relembrando os seus feitos, ou melhor, os maus feitos. Gostaria de te informar que nos encontramos alegremente reunidos com mais de 30 credores diretos, todos eles devidamente afetados pelos seus golpes financeiros. Talvez em sua pequenez mental você se achou acima do bem e do mal, porém, por aqui não existe guarda-costa, lacaio ou amiguinho sanguessugas que se locupletam com as suas maracutaias. Aqui, seu rato, existem somente os gatos que te aguardam para aplicar a verdadeira justiça. A nossa, é claro. Informo que você ficará muito satisfeito em saber que todas as verbas desviadas, deixando coletividades inteiras sem qualquer assistência, serão por nós cobradas moralmente diante de um tribunal que montamos, para que possamos desfilar a quantidade de mães e pais que viram morrer de fome os seus filhos e filhas, por se encontrarem todos na miséria, cuja responsabilidade é sua e dos seus comparsas. Num hospital, você ouviria de algum médico a seguinte recomendação: por agora, descanse. Mas de todos nós, você irá ouvir a partir de agora: labute para morrer logo, seu canalha, porque a terra poderá ser leve para o seu corpo, mas a nossa cobrança mental pesará toneladas. Não suportei mais tantos descalabros e passei a gritar imprecações, todas as que eu tinha em meu dicionário pessoal, recebendo apenas gargalhadas sarcásticas como resposta. Capítulo 5. Rei ou miserável? Perdi completamente a noção do tempo, debaixo de tantas acusações que me feriam profundamente, muito mais do que as torturas que me eram reservadas e que eu passei a sentir a partir de determinado dia, onde todos os tipos de instrumentos pareciam ser utilizados, fazendo-me padecer horrivelmente, sem contar as sevícias de que também era alvo.
Quanto mais eu pedia por misericórdia para aquela horda de torturadores, pior ficava, porque, em adicional, para aumentar o meu drama, a visão continuava a me faltar. E com isso dava-me a impressão de que era mais um ponto de motivação para que eles sentissem completo prazer em exponenciar o meu padecimento. Tudo seguia de forma horripilante, incluindo os odores insuportáveis que pareciam exalar por todos os meus poros, piorando esse estado quando eu estava sendo submetida a algum espancamento. Entretanto, como tudo pode ter um fim, um dia, subitamente, vozes, pessoas e agressões desapareceram da minha mente, dando-me a certeza, dentro das minhas convicções, de que eu havia morrido. Pois a morte para mim representava o nada, o vazio absoluto. Não saberia dizer o tempo que durou tamanha experiência, porque da mesma forma que tudo parecia ter se encerrado, recordo-me que despertei em um local simples, percebendo-me sendo sustentado no suave abraço, onde uma mulher afrodescendente falava comigo, sem que eu conseguisse entender realmente o que se passava. Olhava para ela que, de certa maneira, poderia estar ocorrendo algum tipo de comunicação de caráter apenas visual, porque, em relação às minhas expressões, eu sentia-me completamente bloqueado, e por mais que eu fizesse inúmeras tentativas, sequer o comando dado aos meus braços era respondido com o mínimo movimento. No entanto, uma única coisa não me era suprimida: o movimento da minha cabeça, onde, girando-a para um lado e para outro, eu conseguia ver um pouco do ambiente em que eu me encontrava. Para quem era habituado a viver em mansões, fossem as minhas próprias ou aquelas que pertenciam aos meus amigos mais próximos, eu me encontrava em uma residência tão simplória que poderia beirar a condição de miséria. Podia notar com clareza que o meu pai também era um afrodescendente, e apesar dos meus preconceitos mantidos pela cor, religião e mesmo também dependendo da nacionalidade, percebia que tanto ele como a minha mãe possuíam um verdadeiro carinho para comigo. Algumas vezes, quando me encontrava desperto, depois de sonhos rotineiros de locais ricos e regados com tudo que era de melhor, como se eu estivesse vivenciando a vida de um príncipe, eu notava a minha mãe disfarçando as lágrimas, muito provavelmente por mim. Sem compreender o que se passava e sem qualquer possibilidade de me comunicar, percebia-me com manifestações de um adulto, contudo, presa em um local estranho que me continha qualquer manifestação. Foi em uma dessas vezes onde as condições normais da vida de uma pessoa se repetem sem que possamos dar muita importância, que em um banho onde a água acalmava-me enormemente, em um espelho próximo daqueles guarda-roupas antigos, pude ver que me encontrava dentro de uma bacia, em cima de uma mesa tosca, e ao ser retirado dela num relance, notei que o meu corpo era de uma mutilação completa, onde, em fração de segundos, causou-me tamanho horror que em desespero passei a chorar tão profundamente que lembro-me da dificuldade daquela jovem, posicionada como a minha mãe, em acalmar-me, e pude ainda ouvir a voz de uma senhora que pareceu-me mais experiente recomendar algum chá que me acalmasse. Vencida a primeira crise, eu me perguntava o que era tudo aquilo, onde duas realidades pareciam se contrastar, uma vida de rei e outra de miserável em todas as condições. Capítulo 6. Pesadelos continuados. Pela estranheza dos acontecimentos que se sucediam, passei a atribuir a um tipo de pesadelo, muito provavelmente ocasionado por medicamentos de caráter alucinógenos, porque não poderia todas aquelas ocorrências serem reais. Aquela moça que se postava como a minha mãe
procurava de todas as maneiras algum tipo de assistência para mim, onde eu era levada a benzedeiras e outros cultos, visando minimizar a condição em que eu parecia me encontrar naquele sonho insano. Pelo pouco que me era permitido perceber, porque em questão de dias ou semana, sem que eu conseguisse precisar de fato o tempo, passei a dormir cada vez mais, e ao despertar minha visão passou a sofrer de certa limitação, onde as imagens foram se tornando embaçadas para logo desaparecerem por completo. Ouvi uma voz feminina certo dia, a qual eu não identificava como da minha mãe, dizendo que a minha pouca ou nenhuma saúde se complicara de forma irrecuperável. O terror se implantou em mim, porque de imediato eu fiz uma associação com a possibilidade daquela pessoa ser uma médica, e eu estar em estado grave pelo longo tempo de internação no hospital que, pela lógica, pelo menos a minha, era onde eu continuava. Extremamente abatido com a notícia, eu passei a regurgitar, mesmo sem a minha vontade, tudo o que me era oferecido, até chegar ao ponto do meu organismo não aceitar mais sequer um pouco de água. Os sons da voz daquele rapaz que se posicionava como meu pai e o pranto da moça que representava minha mãe, entre outros sons esparsos, foram gradativamente diminuindo e um sono arrebatador apresentou-se, levando-me a um silêncio absoluto. Não sei quanto tempo se passou, mas não me pareceu longo em demasia, para mais uma vez eu despertar nesta oportunidade em uma jossa, um local ainda mais pobre quando comparado ao pesadelo em que eu suportara. E novamente as minhas manifestações estavam comprometidas, tendo os membros atrofiados e sem poder me expressar pela voz, emitindo apenas alguns grunhidos roucos. Entretanto, eu ouvia e enxergava com naturalidade, tendo clareza de ser um adulto em um corpo que me parecia infantil, sendo cuidado por uma menina que era classificada como a minha irmã mais velha. Enquanto os assim colocados como meus pais, nesse novo pesadelo, precisavam trabalhar na roça. Talvez eu não tivesse morrido, e alguma nova terapia deveria estar sendo levada a efeito, me colocando em rota de uma recuperação que não chegava nunca. Dentro de tanto sofrimento, pelo menos aquelas pessoas que me achincalhavam tanto naqueles dramas oníricos que pareciam ferir a minha moral e o meu corpo, haviam desaparecidos, apesar de nada ou muito pouco ter se alterado diante de tantas esquisitices. Chegava mesmo a desejar que talvez a morte fosse a melhor medida para um sujeito que, segundo eu ouvira, deveria estar vegetando. Perguntava-me como morrer, se eu sequer tinha condição de me movimentar para dar fim àquele martírio por minha própria conta. Capítulo 7. Tentativa de fuga. Mais uma vez de tempo, e eu estava novamente entrando em um estado onírico de sonhos repetitivos e duradouros. Se foram semanas ou meses, naquela condição eu não saberia precisar. Mas certo dia eu despertei, podendo gradativamente abrir os meus olhos, e à medida que a minha pupila foi se habituando à claridade controlada do local, passei a observá-lo com maior riqueza de detalhes. Encontrava-me em uma cama de hospital com certeza, cuja estrutura moderna possuía uma espécie de redoma translúcida, e pela divisão que pude perceber, deu-me a impressão de ser um tipo de enfermaria, onde espécies de cortinas isolavam cada um dos pacientes. Aos pés da minha cama, 2 aparelhos com telas finíssimas que eu jamais supus existir. Pareciam marcar com traços alguns tipos de informação ao meu respeito. Imediatamente eu pude verificar que o meu corpo, apesar de estar um tanto mais abatido,
encontrava-se intacto, confirmando então que tudo o que experimentara não passava de pesadelos estranhíssimos e sem qualquer lógica. Afinal, eu muito provavelmente despertara de um estado comatoso, e com absoluta certeza talvez o tempo houvesse passado mais do que eu pudesse supor, fazendo que a ciência médica e a tecnologia avançassem. Mas quanto tempo de fato passara desde a minha internação? Perguntava-me, quando fui surpreendido pela figura de um médico ou talvez de um enfermeiro aos pés da minha cama. Apesar da estrutura translúcida, o som de sua voz era perfeito, porque ele iniciou cumprimentando-me e questionando a respeito do meu estado. Boa tarde, João Sálvio. Sente-se melhor? Achei um tanto íntima sua postura, pois estava habituada a ser tratado com deferência do doutor em todas as ocasiões. No entanto, essa não era uma hora para maiores observações nesse sentido. Procurei responder, mas a minha voz falhou, e depois de algumas tentativas eu pude começar informando. Sinto-me melhor. Sim, não sei. É natural que seja assim depois dos procedimentos que precisamos adotar em seu tratamento de razoável curso. Ainda sem poder entender o que se passava realmente, mas com a possibilidade de articular melhor as palavras, retornei com o básico. O senhor é? Meu nome é Astolfo. Sou um dos médicos responsáveis por essa ala onde você se encontra em procedimento de recuperação. Não gostei do você, por ser de muita intimidade para quem ocupava um cargo de tamanha importância como eu. Todavia me interessava o diálogo, para que fosse possível obter maiores informações. Dr. Astolfo, pois não? Sim. Muito bem. Como sou um homem observador, notei que equipamentos muito modernos me atendem de certa forma. O senhor poderia me informar quanto tempo me encontro nesse estado? Apesar do tempo não ser o fator mais importante, sim a sua recuperação, já se passaram aproximadamente 30 anos desde a sua primeira internação. Foi um choque o período informado, porque se decorreram 30 anos, tudo, absolutamente tudo, havia sido alterado. Talvez a minha esposa já tivesse falecido, os meus filhos, o que seriam deles? Minha posição em relação às atividades profissionais, meu status na sociedade, todas as minhas conquistas, literalmente perdidas e muito provavelmente há muito esquecidas. Uma sensação de debilidade me envolveu com tamanho poder que lágrimas amargas se fizeram presentes, apesar da fortaleza da minha própria educação paterna, no sentido sempre de que o homem não poderia chorar para não demonstrar fraqueza, principalmente diante de outro. Não sei exatamente o que me deu, porque eu, naquele instante, era um pobre paciente e decidi ignorar tudo o que mantinha em relação aos valores e dei margem abertamente ao meu choro, procurando de alguma maneira fugir da realidade que me era apresentada. E se eu pudesse, fugir de mim mesmo. Capítulo 8. Preocupações. A dor era tamanha diante de tal informação que eu simplesmente não possuía forças para questionar a respeito dos meus próprios familiares. Pelas lágrimas abundantes e soluços continuados. Como o controle não me era possível, percebi que a película que cerrava a minha cama foi adquirindo uma coloração azul clara e um sono arrebatador foi se implantando, até que, vencido como me encontrava, entreguei-me completamente. Não saberia calcular quantas horas estive dormindo em um sono completamente isento de sonhos, e quando despertei de forma suave, senti-me mais tranquilo, mas não conformado com o que me ocorrera. Não demorou para que o mesmo facultativo se apresentasse aos pés do meu leito.
Entretanto, nesta oportunidade, acompanhado de uma jovem que tão logo eles se saudaram, foi apresentada também como médica, cujo nome era Gracinda, exatamente o de minha genitora, que há muito já houvera falecido. Ato contínuo, o Dr. Astolfo, apertando um pequeno controle, fez que a película se recolhesse como um todo, desaparecendo por debaixo da cama, dando-me a impressão de maior proximidade com os médicos. Na condição em que eu me encontrava, não muito habituada a utilizar dos chamados bons modos, pois mais eu era obedecido e não o que necessitava obedecer, solicitei outra vez que o médico retornasse com as informações a respeito do tempo da internação. A confirmação se deu rápida, como se ele esperasse uma segunda pergunta, que eu procurei lançar em seguida. Doutor, e a minha família? Carmela e os meus 2 filhos, onde estão, como se encontram? Ele, expressando profunda tranquilidade no olhar, respondeu: Carmela está se recuperando, pois o seu passamento se deu há cerca de 6 meses apenas, enquanto que os seus 2 filhos, já quase beirando a casa dos 50 anos, pela pequena diferença de idade, encontram-se em plena atividade em uma das propriedades que te pertenceu, decidindo ambos a não trilharem o caminho na política como foi o seu caso. As colocações do médico me soaram estranhíssimas, primeiro em relação a Carmela e logo depois às propriedades que me pertenceram e às suas respectivas reduções. Antes que eu questionasse algo a respeito, foi a doutora Gracinda que se adiantou. Recomendamos para sua melhor recuperação que as preocupações sobre propriedades não lhe exijam dispêndio desnecessário de energias, que são importantes para a sua recuperação, porque o que realmente importa é saber que os seus familiares, todos eles, aliás, estejam bem. Não aprovei de forma alguma a colocação da mocinha à minha frente, independente dela estar na condição de médica, mas apesar de ter que engolir em seca suas palavras pela debilidade em que eu me encontrava, e intrigado pela sua sensibilidade, perguntei-me, mentalmente, como foi possível ela perceber a minha preocupação com as propriedades que restaram. Restaram por quê? Quando ia dar continuidade a um novo questionamento, ela retomou a palavra e disse: As informações adicionais serão repassadas a você no devido tempo. Para o momento, recomendo fortemente que procure descansar e, se for do seu interesse, ligue-se ao Senhor em prece. Como tenho a incumbência direta em seu tratamento, teremos muito que analisar daqui para adiante. Por enquanto, procure relaxar e em breve tempo a mocinha retornará para estender maiores apontamentos. Tenha um excelente dia pela frente. Capítulo 9. Fortes impressões. Em nada eu aprovei as palavras finais da médica, que, em minha opinião, mal acabara de sair dos bancos de uma universidade. Acostumada a ser tratado pelos melhores especialistas, isso quando necessitava, e muito raramente, pois eu tinha uma certa resistência a frequentar consultórios. Estava diante de uma iniciante, dizendo-se responsável pelo meu tratamento e, pior, na minha posição, internada em uma enfermaria, por mais equipada e diferenciada que ela pudesse ser. Um outro ponto intrigante se apresentou em minhas elucubrações, relativas às propriedades. Muito provavelmente, a manutenção desses 30 anos consecutivos de internação tivesse consumido uma grande parte do meu patrimônio, e o pouco que sobrara estava agora sendo gerenciado pelos meus filhos. No entanto, e a minha pensão em virtude da enfermidade? Teria sido cortada por alguma razão ou mesmo movimentos dos meus adversários políticos? E a Carmela?
Como teria vivido esse tempo todo, diante do quadro tão peculiar em que eu me encontrava incluído? Muito provavelmente, o desgosto de me ver na situação que eu ainda estava teria levado a minha esposa para o túmulo. Diante das reflexões que se apresentavam, somente aí despertei para o fator idade, porque se eu estava há 30 anos nessa condição, já havia vivido, ou melhor, vegetado grande parte dos meus agora 70 anos, aproximadamente. Uma vez mais as lágrimas me visitaram, recordando-me da Carmela, que certamente teria falecido por conta da faixa etária. E por que eu continuava em situação tão absurda como me encontrava? Tendo sido um prisioneiro no próprio corpo, sendo vítima de pesadelos absurdos e completamente desprovido de nexo. O tumulto mental se estabeleceu e das lágrimas passei para um choro convulsivo. E sem que eu percebesse a presença de alguma pessoa, pude muito mal divisar que a fina película que envolvia o meu leito se fechava uma vez mais com a coloração azul clara, proporcionando-me um sono incontrolável. Por algum recurso para mim desconhecido, pude ver-me fora do meu corpo, como se isso fosse possível, sendo conduzido por um tipo de enfermeiro ou alguém vestido com características semelhantes, e um pátio onde estava o meu avô materno, que havia falecido há muito tempo. Estranhamente, ele levantou-se de um banco que se encontrava num jardim extenso e perfumado, e veio em minha direção, abrindo seus braços e se dirigindo a mim em sua forma delicada de me tratar. Depois de nos abraçarmos demorada e emocionalmente, ele perguntou: Olá, Joãozinho, meu querido neto, como anda você diante das suas novas experiências? Não sei exatamente o que dizer, vovô Pietro, pois como esse sonho, sendo ele agradável, o que tive de experiência até o momento foram pesadelos horríveis de um enfermo que vegetou aproximadamente 30 anos. Ele confiou o bigode, sempre bem aparado, como era do seu costume, e prosseguiu. Compreendo seu embaraço diante desses quadros tão especiais. No entanto, desde que você se achou desperto, com algumas informações que lhe foram repassadas, algo de mais significativo não lhe chamou a atenção? Como assim, vovô? Existiria algum detalhe especial que vieste me alertar sobre a condição em que eu me encontrava? Ou até me encontro como paciente? Talvez, meu querido neto, você deva consultar com mais vagar as recordações relativas aos assim considerados pesadelos e procurar perceber o quanto eles podem ter sido mais reais do que você possa suspeitar. Não lhe passou pela mente em algum desses instantes a possibilidade de você não mais pertencer ao quadro dos chamados vivos e ter passado para o mundo dos mortos, que aliás de morto não existe nada, pois tudo é vida no universo de Deus? Vovô, me perdoe, mas o que me diz não faz o menor sentido, pois a inexistência de vida depois da morte é mais do que provada. Mesmo, João? Por quem exatamente ou por qual estrutura científica? Aquela que não se ocupa da espiritualidade do ser ou das opiniões de alguns que se dizem autoridade no assunto sem ter a mínima noção de suas próprias realidades, de espírito que são? São essas opiniões que embasam a tua? Reflita, meu filho, e você poderá ser iluminado pela bênção divina do esclarecimento para se autoconhecer, pelo menos dentro do que seja possível, e aproveitar a realidade que se estampa à tua frente. João, ninguém morre, apenas mudamos de dimensão. Medite a esse respeito e entenda que para morrer não é necessário estar com o corpo cadaverizado, e sim postar-se com inutilidade, tanto de caráter pessoal como coletivo. Desperte para a realidade que o corpo lhe serviu no planeta, encontra-se em retorno à Terra, sendo caracterizado como morto,
sendo que ele se constitui em uma vestimenta apenas. De fato, despertei sob choque intenso, vindo-me a lembrança do sonho como meu avô, e fortemente impregnada a palavra morto em minha mente, causando-me uma forte impressão. Capítulo 10. Inconformação. Intrigado como me encontrava, acionei o pequeno botão que encontrei próximo ao meu leito, bem ao alcance das minhas mãos, imaginando tratar-se de um aparato para chamar um dos enfermeiros. Rapidamente fui atendido por uma jovem simpática e muito polida que, depois de perguntar o que realmente eu necessitava, informou que procuraria me atender dentro do prazo possível. Eu solicitei a atenção de um médico para esclarecer-me, rogando mentalmente que eu não fosse atendido pela tal doutora Gracinda, que de graça, em minha opinião, não tinha coisa alguma. Tive que esperar cerca de 2 horas, conforme eu calculei, apesar de ter insistido mais uma vez em minha solicitação para a mesma enfermeira, a quem eu já atribuía a condição de incompetente. Passado esse prazo, que me pareceu uma eternidade em virtude do hábito de ser atendido sempre muito rapidamente e ser muito exigente, sem aceitar qualquer explicação, por mais plausível que fosse, caso houvesse pequeno atraso, surgiu à minha frente ninguém menos que a tal da doutora Gracinda. Ao ver aquela mocinha já irritado que me encontrava, esqueci-me por um momento sobre a real questão da minha chamada e resolvi apresentar a minha reclamação, questionando diretamente: aqui nesse hospital costuma-se atender os pacientes com esse prazo de tempo? E se eu estivesse passando mal? Aliás, doutora, aonde estou exatamente? Que os meus filhos não vieram me visitar e me colocar em aposento mais do que adequado para minha condição financeira e posição. Ela olhou-me com serenidade de quem absolutamente não se sentira tocada diante das minhas reclamações e com firmeza na voz respondeu, perguntando: você, João Sálvio, quer uma resposta direta ou prefere que eu responda às suas indagações uma de cada vez? Ainda mais irritado com a postura da médica, primeiro pela intimidade no tratamento a mim dispensado com a ausência do doutor, ou pelo menos senhor, e segundo pela sua postura que me pareceu não me alterar com as minhas demandas, com ares visíveis de inconformação, eu disse: caso seja possível, gostaria de ser devidamente informado com maiores detalhes. Muito bem. Inicialmente, você não é o único paciente dessa instituição assistencial que mereça ser adequadamente atendido, por não ser classificado como portador de uma patologia de natureza grave, e sim de uma enfermidade ligada à pouca administração de virtudes essenciais do espírito, como, por exemplo, respeito ao próximo, paciência, cordialidade e um pouco de altruísmo. Engoli em seco aquelas palavras que me pareceram acusações grosseiras, e caso eu não me encontrasse naquela posição fragilizada, faria aquela garotinha engolir cada uma delas. Porém, preferi manter-me calado, apesar do sangue ferver, para ter no final a questão em que mais me interessava respondida. Agora, em relação às condições voltadas à sua acomodação, tenha plena certeza de que elas se encontram adequadas, pois nessa instituição não fazemos diferenças pela posição ou importância que as pessoas possuíam, pois o que nos move como objetivo central é exercer uma assistência adequada para cada um dos pacientes, possa se conscientizar da sua situação, dentro do que lhe seja possível, obviamente. Eu não entendi patavina do que me era dito sobre a questão da minha acomodação ou dos detalhes adicionais, mas não querendo criar mais embaraços que suspeitava poderem voltar-se contra minha própria pessoa na questão do atendimento,
achei melhor perguntar sobre os meus filhos. Doutora, os meus filhos foram informados do meu despertar, do meu retorno à consciência? João, serão informados no tempo que se fizer necessário, e tão logo você possa compreender sobre o seu real processo de conscientização. Item dos mais importantes que ainda precisará ser trabalhado com mais vagar. Para isso, contamos com terapias que se utilizam de horas de sono, para que a mencionada conscientização possa ocorrer. De imediato, eu fiz a ligação com o sonho que eu tive com o meu avô Pietro, e quando fui perguntar a respeito do ocorrido, a luminosidade na película sobre o meu leito alterou-se novamente, e apesar de eu lutar bravamente, o sono se fez irresistível. Capítulo 11. Novo encontro. Para minha completa surpresa, novamente eu me vi saindo do corpo, deixando o leito e sendo atraído por uma força a qual eu não consegui oferecer resistência. Mais uma vez o sonho se repetia, agregando agora um elemento mais delicado para as minhas emoções, porque o meu avô Pietro se encontrava no mesmo local em que eu encontrara da primeira vez. Todavia, nessa oportunidade, acompanhado da minha esposa Carmela. O choque foi enorme, pois ao vê-la as lágrimas de imediato rolaram pelo meu rosto, sendo difícil controlá-las para poder iniciar algum tipo de diálogo. Ela levantou-se e veio em minha direção, abraçando-me carinhosa e demoradamente, e sem que eu pudesse sequer retribuir-lhe o abraço, pois eu sentia-me como um anestesiado pelo inusitado da situação. Quando me recuperei um pouco e o controle me foi possível, repeti o seu gesto, literalmente agarrando-me a ela, colocando-me como um filho amedrontado, tendo encontrado o refúgio e a proteção de uma mãe, que poderia amar o mundo todo naquele iluminado instante. Fui convidada a sentar-me junto deles, tendo a Carmela à minha direita e o meu avô à esquerda, sendo que ele colocou a sua destra em meu ombro e disse-me: creio que você deve estar com algumas questões mais imediatas a ser respondidas, não é, meu filho? Sim, meu avô. Apesar de ser grato, não sei bem para quem estender esse agradecimento pela oportunidade desse sonho maravilhoso e, de certa forma, repetido com a sua presença. João, o que ocorre no presente momento não se trata de um sonho, e sim da plena realidade da sobrevivência do espírito e da sua possibilidade de comunicação. Eu, Carmela e você somos criaturas reais que se encontram definitivamente desligados do nosso corpo físico, residindo agora nas dimensões próximas do planeta. A informação recebida não me chocou como da primeira vez. Até me levou a responder da seguinte maneira: o senhor sabe que depois da morte, o que encontramos é um nada. E isso é fruto da minha imaginação que influi completa e totalmente no meu cérebro durante o processo do sono. Com os detalhes do encontro com a Carmela e de suas lágrimas emocionadas também, meu filho. A morte a qual você se refere não existe, como muitos acreditam e pregam para as mentes desavisadas ou desinteressadas em suas realidades como criaturas de Deus e espíritos imortais. Essas informações distorcidas, aliás, a respeito do que é real, não passam de anestésico para aqueles que procuram acreditar que vivem, sendo prisioneiros do imediatismo. Eu disse, acreditam que vivem, porque estão apenas de passagem por aquilo que entendem como vida, sem dar-lhe o verdadeiro valor da oportunidade sagrada que ela nos oferece de transformação para melhor dos valores equivocados, que por vezes carregamos por séculos ou milênios. Perceba, João, que os tais pesadelos que você insiste em manter-se apegado,
Foram, na verdade, experiências reais depois do túmulo e, posteriormente, duas existências quase que consecutivas, se não pelo pequeno hiato entre elas, no sentido de quebrar a tua relação com irmãos nossos que se mantinham em ódio permanente e mantendo suas posições de plena vingança. Hoje, todos eles se encontram reencarnados, no sentido de aliviarem os seus próprios dramas, dando uma oportunidade para você se recuperar e, uma vez conscientizado, renascer em berço simples para iniciar a sua trajetória, em valorizar o que foi malbaratado, tanto no relacionamento com pessoas, como também os recursos que foram intencionalmente mal direcionados. Desperte, meu filho, para a realidade da vida, para que ela própria, que vibra no seu íntimo, não necessite de maiores recursos de corrigenda tão necessária para a mudança das suas escolhas equivocadas. Perceba que as pessoas não são seus satélites, prontas para te servir em qualquer retribuição de tua parte, como se estivesse vivenciando uma existência à frente de um escravocrata vulgar. Portanto, desça desse pedestal ridículo em que você se posicionou para que não venha, mais uma vez, cair fragorosamente, tendo que contar com a misericórdia divina, emanada através daqueles que procuram te atender, trabalhando para minimizar os sofrimentos que foram implantados em você mesmo, segundo a sua liberdade de agir, ignorando os avisos da sua própria consciência. Respeite-se como ser humano, filho de Deus e irmão de todas as suas criaturas, e procure refletir o respeito devido às pessoas que te cercam, a começar da médica que lhe atende, aquela mesma que você se refere desrespeitosamente como mocinha. Quando fui replicar, despertei num sobressalto no meu leito, completamente atônito com o que acabara de me suceder. Capítulo 12. Méritos, apesar de tudo. Encontrava-me ainda sobressaltado com a ocorrência que me parecera real, procurando de alguma maneira conciliar as ideias, quando a película que envolvia minha cama foi retirada, e aos pés do meu leito estava ninguém menos que a médica jovem, a quem eu me referira mentalmente algumas vezes como mocinha. Por tudo o que ocorrera no meu sonho, ou fosse lá outra coisa semelhante, senti-me extremamente embaraçado à frente dela, de tal forma que, apesar dos meus recursos todos em enfrentar diversas situações na vida política, e sem demonstrar qualquer alteração nas minhas expressões, por mais difícil que fosse o momento, de alguma forma eu não estava conseguindo controlar-me devidamente, porque a médica parecia auscultar os meus mais simples pensamentos. Era algo inexplicável, pois a sua expressão facial, ou mesmo corpórea, em nada demonstrava qualquer indício nesse particular, mas de alguma forma me passava a certeza do meu íntimo estar sendo completamente desvendado. Procurando vencer esses momentos delicados, na verdade, dizendo mentalmente para mim que algo do gênero, como leitura de pensamentos, era literalmente impossível, procurei olhar para a postura simples e ao mesmo tempo firme que a médica se apresentava. E com disfarçada serenidade que eu realmente não conseguia possuir naquele instante, disse sem muito critério: Doutora, o meu descompasso deve-se ao sonho, fruto da minha imaginação, do qual acabo de despertar. Ela, fitando-me um tanto demoradamente, e de acordo com a minha extrema exigência em ser atendido no menor prazo possível, disse com um tom tranquilo em sua voz: Quem dera tudo não passasse de um sonho, não, João Sálvio? Por vezes procuramos de alguma maneira disfarçar a realidade, no intuito de querer mantermos-nos fugitivos em relação a ela, para com isso buscarmos nos esquivar dos compromissos que são nossos, os quais, por mais que façamos, não serão transferidos para os ombros alheios.
Está na hora do despertar efetivo do campo ilusório que vem sendo mantido por você e preparar-se convenientemente para os desafios que lhe aguardam, pois diante das leis do Criador não podemos ficar indefinidamente nos processos de adiamento, uma vez que essas leis estão íncitas em nós, para ser mais exata, em nossa consciência. As informações como um todo me causavam uma profunda estranheza, apesar de ao mesmo tempo parecer que algo no meu mais íntimo do ser acusavam serem verdadeiras aquelas palavras. Fiquei alguns instantes lutando contra esses pensamentos, pois as minhas convicções a respeito do que me ocorrera até então estavam todas elas calcadas nas ocasiões ditas oníricas. Como eu me mantive calado, técnica que eu aprendera para lidar com situações de delicada administração, dando a chance do meu interlocutor ou interlocutora se manifestar, e com isso por vezes acabar se traindo, a médica sem qualquer preocupação continuou. Se os seus métodos gerenciais, enquanto no planeta, não foram completamente adequadas para a sociedade que o elegeu como seu digno representante em determinados períodos, no sentido de angariar maior grau de simpatia e também manter-se em linha com a sua popularidade, as ações impetradas para os assim considerados cabos eleitorais e suas respectivas comunidades terminou por beneficiar certo volume de irmãos e irmãs nossas, sendo essas suas ações os méritos que lhe foram registrados e contados para atendê-la em duas existências de recomposição do corpo espiritual. E, em paralelo, minimizar-lhe o sofrimento direto pela obsessão daqueles que foram as suas vítimas em passado relativamente recente. As dúvidas que estão te assaltando nos encontros ocorridos, inicialmente com seu avô e logo em seguida a inclusão de Carmela, já são indício suficiente para a realidade da sua existência como espírito. Apesar da sua aceitação nesse ponto ser em contrário, todavia calcada em preceitos pouco sólidos e sem qualquer fundamento que seja no mínimo aceitável. Não basta simplesmente achar. É necessário que nos empenhemos em esforço próprio e continuado para nos conhecermos, por menor que seja esse tentame, e buscarmos estabelecer bases sólidas em relação à nossa condição de seres imortais. Caso contrário, serão apenas opiniões de caráter pessoal, todas elas respeitáveis, contudo sem base adequada em relação à lógica da vida. João, como você não desconhece, porque fazia parte dos seus discursos rotineiros quando necessário, para punir adversários, em suas palavras firmes, as leis existentes precisavam ser aplicadas, quer elas fossem aceitas ou não. De acordo com elas, ou em total desacordo, conhecendo-as ou simplesmente ignorando-as, elas seriam aplicadas e ponto. Reforçava você mesmo. O que me era dito revelava não apenas conhecimento do que eu produzira externamente, mas chegava em alguns itens minha posição mais íntima, intrigando-me enormemente. E sem poder responder à altura, porque notei a minha fragilidade sobre o que estava sendo narrado, achei mais prudente continuar calado, sendo que a médica, olhando-me no fundo dos meus olhos, finalizou dizendo: procure refletir a respeito de todas as ocorrências experienciadas por você. E caso venha se sentir confortável, procure o socorro do nosso Criador através da oração. Até porque Ele continuará te socorrendo, como faz com todos nós. Como pôde ser constatado por você quando no extremo do seu desespero. Fique em paz, João, nas bênçãos do nosso Senhor. Capítulo 13. O que o amor produz.
Habituado que me encontrava a obter respostas rápidas para todas as minhas solicitações, era necessário que eu me acalmasse e alterasse as estruturas mentais do caráter ansioso. Esse seria o meu grande desafio inicial, e para fazê-lo, não poderia garantir que não fosse necessário um esforço que eu considerava em vários momentos como sobre-humano, pelo menos dentro dos meus valores pessoais. Entretanto, seria adequado para o meu próprio equilíbrio que eu pudesse analisar as passagens atribuídas por mim como pesadelos ou sonhos desagradáveis que me atormentaram durante um longo período de tempo. Com o passar dos dias, fui sendo abastecido de novos diálogos com a doutora Gracinda, que eu me esforçava por tratar com o máximo cuidado e também promovi internamente uma luta enorme para respeitar, porque em meus conceitos mantive-me sempre acima das pessoas, principalmente das mulheres. Recordava-me de uma das conversas do meu avô, Pietro, naqueles sonhos ou efetiva realidade, quando me avisou que as pessoas não eram meus satélites, todas elas prontas a garantir o atendimento dos meus desejos. Então passei a refletir nas minhas recordações que surgiam com regularidade, trazendo-me um fundo de realidade naquelas situações que somente poderiam ser de fato vivenciadas, pois os frutos oníricos não teriam por si só tamanha consistência. As passagens ditas como morte do corpo físico, as duas existências posteriores à minha definitiva partida do procêndio terrestre, e as conversas com o meu avô, acrescida ainda do encontro com a Carmela, literalmente saltavam aos meus olhos, trazendo-me de volta todas as sensações, não apenas aquelas voltadas ao desconforto, mas também as assim consideradas mais agradáveis dos dois encontros mais recentes com os meus familiares, onde sentimentos positivos despertaram em mim uma maior capacidade de compreensão de quem eu era e o que de real ocorrera. As lágrimas faziam parte desse recordar, porque o arrependimento diante da constatação de ter perdido oportunidades valiosas na vida soavam para mim como um autoflagelamento, difícil de ser administrado. A postura orgulhosa que me mantivera em uma tola fascinação pela minha própria pessoa ia gradativamente desmoronando à medida da minha conscientização. E quando em uma manhã, no auge do meu desespero, iniciando as cobranças íntimas, sentindo-me culpado por ter ocasionado tantos desacertos, a doutora Gracinda veio em meu socorro em uma das suas visitas que me pareceu depois muito a propósito para o momento. Chegando como sempre serenamente, saudou-me com alegria sincera e iniciou perguntando como eu me sentia. Não seria necessária uma análise mais profunda, ou esperar a minha resposta, em virtude do meu aspecto falar por si só, tamanho o abatimento em que eu me encontrava. Quando se aproximou dessa vez, mais próxima da cabeceira da minha cama, perguntou: João, você conhece a parábola do filho pródigo contada por Jesus? Olhei para ela e lembrei-me de minhas peripécias quando questionado em assuntos que não dominava, e como procurava me sair utilizando-me de alguma alteração no rumo da conversa para não demonstrar a minha ignorância. Porém, desta vez resolvi enfrentar sem receio de qualquer classificação contrária a minha pessoa, respondendo: o meu contato com a Bíblia foi apenas para mantê-la em minhas mãos em algum momento que se fizesse necessário junto a comunidades religiosas, para impressioná-las, nada mais. Sendo assim, caso você me permita, eu gostaria de contá-la para que você possa refletir a respeito dela, procurando fazer uma analogia com as questões que lhe tiram o equilíbrio quando de suas recordações.
Ela é de extrema utilidade para demonstrar, na simplicidade em que se apresenta, o amor do Altíssimo operando sempre em nosso favor. Passa então a sua narrativa. E Jesus disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos seus pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho, que estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um servo, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, insta com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Eu, de fato, não mais me reconheceria, pois à medida em que ouvi a parábola, os meus olhos deixaram cair lágrimas discretas, como se fizesse parte de uma estrutura que viesse a desmontar todas aquelas que eu houvera enganosamente construído, na limitação das minhas próprias opiniões. Quando a minha interlocutora encerrou a narrativa, como se houvesse mergulhado no meu íntimo, disse-me: Antes do dispêndio energético com o autoflagelamento ocasionado pela culpa, recordemos, João, do amor do nosso Pai por todos nós, mas oportunidades sagradas que nos são dadas a cada instante da nossa vida. Agora, voltando a Jesus em seus imorredouros ensinamentos, todos nós estaremos como ovelhas que por vezes se perdem. No entanto, o pastor vigilante, que é representado por ele, nosso mestre, jamais deixa-nos ao abandono. Antes vai em nosso encalço para colocar-nos novamente em seu redil, simbolizando como seu coração. Preciso continuar as minhas visitas aos demais pacientes.
Contudo, eu deixo você, solicitando que procure refletir a respeito sobre o que o amor produz em todos nós. Pessoal, a história continua. E se estão gostando, não esqueçam de deixar o seu like. E sabem também que o seu comentário é muito importante para mim. Este canal não é monetizado.